E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Essa aula é uma aula muito rápida, tá? É só para apresentar a vocês um conceito que vocês podem se aprofundar no livro, um conceito chamado arquitetura 3 esquemas, que é uma arquitetura utilizada em sistemas de banco de dados, tá? Basicamente, todo banco de dados é organizado por esse tipo de arquitetura, todo banco de dados relacional, tá? Então, essa arquitetura basicamente ela relaciona aqueles três níveis de modelagem que a gente viu na aula anterior, tá? Como é que funciona esse tipo de arquitetura? Ela vai ter a divisão de três níveis: nível externo, nível conceitual e nível interno. A ideia é prover ao sistema de banco de dados uma independência de cada um desses níveis. Então, o nível externo apresenta uma visão do banco de dados de acordo com a perspectiva do usuário. Do usuário, seja ele programador ou não. No nível conceitual, que eu tenho aí o esquema conceitual, então essa aula está intrinsecamente relacionada com a aula anterior, vai descrever a estrutura do banco de dados de forma conceitual. E no esquema interno, é aquela representação física que a gente viu na aula anterior. Então, tudo isso tem a ver com abstração. Então, lembra do que a gente vem falando frequentemente. A abstração de dados tem a ver com modelagem de dados. A arquitetura 3 esquemas está relacionada com essa abstração. Então, o nível externo, o nível mais superficial, basicamente define a visão do usuário. Ou seja, cada usuário externo ele vai ter uma visão do banco de dados de acordo com a sua perspectiva. Esse usuário pode, por exemplo, fazer parte de um grupo de usuários. Então vamos pensar no SWAP, que é o sistema que a gente mais usa no instituto. O SWAP, eu posso ter um tipo de usuário professor, um tipo de usuário aluno, eu posso ter um tipo de usuário administrador. Então essa é uma ótima comparação. Então eu tenho tipos diferentes de usuário que veem um sistema de acordo com uma perspectiva diferente, tá? Então esse tipo de nível eu represento as conexões, os relacionamentos, melhor dizendo, dos dados ou das entidades, fazendo o quê? Mostrando, utilizando o modelo representacional. Nível conceitual. Basicamente, o nível conceitual usa o modelo de dados representacional do esquema anterior, tá? E descreve a estrutura do banco de dados. Então, eu tenho um nível maior de detalhamento aqui, eu vou ter a explicitação de qual tipo de relacionamento. A gente vai ver na próxima aula sobre o modelo de relacionamento que existem tipos de relacionamentos diferentes entre entidades, tá? Qual é o tipo de dado? Um dado inteiro, um dado caractere, um dado é, Vachar, que é conjunto de caracteres. Então, é no modelo conceitual, no nível conceitual da minha arquitetura, que eu vou ter essa representação. E o nível interno é aquele nível físico que a gente já conversou. Então, basicamente, o nível interno é implementado utilizando SQL. Eu vou implementar aquilo que eu defini sempre no modelo no nível anterior. Então, em resumo, a arquitetura 3 esquemas pode ser resumida da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui no nível externo usuários com as suas respectivas visões dos dados de acordo com aquilo que foi habilitado para ele, tá? No nível conceitual, ou seja, existe esse mapeamento entre nível externo e conceitual. Eu tenho um esquema conceitual, eu tenho aí uma representação usando um modelo representacional. E por fim eu tenho um modelo, o esquema interno, que aí depende de banco de dados, ou seja, de SGBD para SGBD. Então os três esquemas são apenas descrições dos dados, já que os dados eles só existem aqui, ó, no banco de dados, tá? Então, como eu disse no início, essa representação, essa organização de arquitetura permite a independência dos dados em qualquer camada. Tá? Aqui eu posso ver de uma forma para esse usuário, para esse já vejo de outra. Se eu quiser inclusive mudar de SGBD aqui, eu posso mudar. Por quê? Porque a arquitetura 3 esquemas ela foi respeitada. Então existe uma independência lógica e uma independência física. Gente, é isso. Como eu disse, uma aula muito curta. Estudem, porque agora a gente vai começar a trabalhar com modelagem de dados a partir da próxima aula. Um abraço.